Deus, repita isso, o tempo de Deus. Isso, guarde isso no seu coração, não esqueça, o tempo de Deus. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Quando nós não entendemos o tempo de Deus, nós ficamos perdidos, nós ficamos confusos, nós ficamos aflitos, nós entramos em circunstâncias e características não boas. Por isso é de suma importância que cada um de nós entendamos o tempo de Deus, para que venhamos ter segurança no Senhor, para que venhamos ter firmeza no Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O texto de Salmo de número 70, ele expressa um período, uma etapa, um momento vivido por Davi. Davi, quando estava sendo perseguido pelo rei Saul, um período em que Davi ainda não era rei, um período de perseguição que durou 13 anos, repita comigo, 13 anos, 13 anos, até que o reino foi tirado das mãos de Saul e dado a Davi. Presta bem atenção aqui. Nós encontramos um texto bíblico que é a expressão do salmista, que é Davi. Ele está extremamente desesperado. Ele estava vivendo o tempo de Deus, o tempo que Deus havia proporcionado para ele, mas por um momento na vida dele, ele não estava entendendo que o tempo que ele estava vivendo era necessário, porque era um tempo que Deus havia estabelecido para ele. Quando Deus estabelece um tempo, nós precisamos entender que a pauta que nós estamos vivendo está se cumprindo divinamente os propósitos de Deus. Você pode dizer amém e aceitar a isso? Porque às vezes, quando nós não entendemos que o tempo que estamos vivendo é uma pauta dos propósitos divinos de Deus, nós entramos em parafusos, nós entramos em um paradoxo e às vezes podemos chegar até mesmo a questionar com Deus, questionar por que isso, por que aquilo, aliás isso Deus, ou até mesmo nos arriscarmos a dar comando a Deus. E Deus é grande, Deus é poderoso, Ele não precisa de absolutamente ninguém ditando regras para Ele, porque Ele é soberano. Quantos aqui entendem isso? Levanta a mão, diga amém. O tempo de Deus, ou o tempo que Deus estabeleceu para Davi, estava em pauta, esteve em pauta se cumprindo um propósito divino, mas Davi não estava entendendo nada. Davi então se coloca em um momento em que ele se desespera, ele entra em parafusos, porque ele não entendia o tempo. Eu quero que você olhe para mim aqui, por favor. Eu quero que você procure entender o tempo. O que é tempo, pastor Luciano? Tempo é um momento propício, uma ocasião, uma oportunidade, um período determinado, uma sucessão de momentos que se desenrolam acontecimentos. Isso é tempo. Mas olhe para mim aqui, em nenhum tempo Deus perdeu o controle de absolutamente nada. Ele sempre teve em sua mão total controle. Deus absolutamente, em momento algum, perdeu o controle de absolutamente nada. Ele é eternidade. Significa que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, nem princípio, nem fim de dias. Ele é Senhor nos céus e na terra. Bendito seja Deus. Quantos podem reconhecer a soberania de Deus? Levanta sua mão e glorifica a Deus. O Salmo 70 foca um momento em que Davi ainda não era rei e estava vivendo fugitivo e alimentado por uma esperança, a esperança do cumprimento da profecia ao seu favor. Aí que está a grande questão. Davi viveu um período de confusão na sua cabeça? Sim.
Ele viveu momentos depressivos e confusos na sua vida, isso é fato. Nós encontramos isso nos Salmos que ele mesmo escreveu. Mas entenda uma coisa, Davi esteve fugitivo por 13 anos por perseguições do rei Saul, mas nós encontramos contido lá no coração daquele jovem, lá no coração de Davi, nós encontramos que ele estava sendo todos os dias alimentado por uma esperança, porque Deus havia ungido o rei sobre toda a nação de Israel. Então essa esperança ainda estava em pauta no seu coração quando nós analisamos no âmago dos salmos e na essência dos salmos que ele mesmo escreveu, porque pauta nos textos a esperança dele no Senhor. Ele ainda continuava confiando no Senhor e alimentado com a esperança de que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A esperança de um cumprimento da profecia. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. A igreja está vivendo alimentada por uma promessa, uma grande expectativa do arrebatamento. Glória a Deus. A igreja continua marchando, a igreja continua avante, porque a igreja ainda espera no Senhor, porque a igreja ainda confia no Senhor, porque a igreja vive numa grande, imensa expectativa, clamando no âmago e na essência do seu coração: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ainda há esperança aí no teu coração. Levante a tua mão para o céu e diga Maranata, porque a trombeta vai soar. Aleluia. Nós estamos vivendo um período confuso, um período terrível, sim, mas no coração de cada crente, no coração daquele que é lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, existe ainda uma esperança do arrebatamento. Aleluia. A qualquer momento a trombeta de Deus vai soar, e a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o céu. Aleluia. Aqueles que morreram em Cristo, diz o texto bíblico de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, o texto bíblico diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro, e no piscar de olhos nós, eu e você que estivermos vivos, seremos arrebatados para o céu de glória, nos encontraremos nos ares com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Aleluia. O mundo pode estar vivendo uma terrível destruição e ameaça, mas a igreja caminha avante, aguardando o arrebatamento da igreja. Aleluia. Ainda paira no coração de cada crente, ainda que ele esteja gemendo e chorando no leito de enfermidade, ainda paira no coração de cada crente remido, lavado no sangue de Cristo, ainda paira uma esperança. A igreja vai morar no céu, a igreja vai entrar nas regiões celestiais, as mansões celestiais. Aguarda todo aquele que é remido. Aonde estiver remido, levanta a sua mão e dê glória a Deus. Aonde se encontrar um crente que ainda clama pelo arrebatamento, você está aguardando, rasga o seu coração diante do Senhor, abre a tua boca, adore a Deus. Se não tiver força no seu pulmão, adore a Deus na tua mente, porque o Senhor conhece, o Senhor sonda, Ele sonda os corações e a mente. Aleluia. Ele pode receber a tua adoração através da tua mente, ainda que o teu pulmão esteja tão fraco, mas tão fraco que não consiga dizer glória a Deus, mas a tua mente, se estiver focada no Senhor, Ele receberá a tua adoração. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Tem que puxar e trocar o fusível lá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração, porque o Senhor, Ele está aqui para que você possa bendizer e adorar o seu santo nome. Aleluia, bendito seja Deus. Não existe barreira para a adoração, não existe barreira que consiga desfazer o efeito do que Deus tem programado,
projetado para a igreja. Você acredita nisso? A igreja vive uma expectativa. Tudo bem, nós encontramos o texto sagrado, assim como muitos hoje, assim como muitos hoje estão clamando, dizendo: Senhor, vem logo. Nós estamos com pressa, nós estamos pedindo, nós estamos clamando, nós estamos apressados. Aleluia, bendito seja o precioso nome de Jesus. Nós encontramos sim crentes hoje que estão vivendo aflições, aflitos, como o salmista no Salmo de número 70. Mas presta atenção aqui, a Bíblia diz no texto de Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 1 diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Você pode dizer amém aí? Você está me ouvindo? Glória a Deus. O texto bíblico diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Aleluia. Se o texto bíblico diz... Zama sabe. Nós estamos com um problema aqui técnico, mas já estamos resolvendo, mas eu acredito que os irmãos do YouTube estão normal. Presta bem atenção aí. O texto bíblico diz, Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Quando o texto diz assim, tudo, para tudo, diga comigo tudo. Diga comigo tudo. Preste atenção aqui, não tire sua atenção aqui, por favor. A Bíblia diz tudo. Quando o texto diz tudo, tudo é um pronome indefinido, que determina a totalidade de pessoas ou coisas. Presta bem atenção. Quando o texto sagrado diz que para tudo, absolutamente tudo, isso está no absoluto. Deus diz na sua palavra que para tudo há um momento e há um propósito de Deus para todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto está nos trazendo referências e nos fazendo entender que todas as coisas que estão acontecendo, a mão de Deus está sobre todas nós. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Entenda isso, presta bem atenção aqui, não tira o seu foco, não deixa ninguém, absolutamente ninguém, tirar a tua atenção. Glória a Deus. Quando o texto diz tudo, que é um pronome indefinido que determina a totalidade de pessoas ou coisas, isso indica para que eu e você possamos entender que o determinador aqui do texto é o próprio Deus. Aleluia. Ei, presta atenção, você não entendeu ainda. O determinador aqui do texto de Eclesiastes 3:1 é o próprio Senhor. Foi Ele que disse que para tudo debaixo dos céus existe um propósito, um tempo determinado. Ei, olhe para mim. Então nós não temos motivo para nos desesperar, ficar preocupados sim, mas não podemos desanimar, ficar agoniados sim, mas não podemos perder as esperanças, porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. Você ainda aguarda num Deus fiel? Levanta a sua mão e dê glória a Deus. O determinador aqui do texto é Ele mesmo, que determina, que comanda, que dita as regras, que dita as formas. Como servos, nós devemos tão somente confiar. Presta atenção aqui. É Ele que é o determinador. Isso significa, deixando muito claro para mim e para você, que é Ele, o Senhor, quem dita as regras. É Ele, o Senhor, quem comanda. Significa que Ele não perdeu o comando. Significa que as regras é Ele que está ditando. Alguém pensa que é fulano ou cicrano. Ei, olhe para mim aqui. Eu ainda creio. O Senhor é soberano no universo. É Ele que dita as regras. Ele manda quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. Ele estabelece quem Ele quer. Porque Ele tem um propósito sobre tudo debaixo dos céus. A igreja acredita nisso. Diga amém. Se Ele é quem comanda, se Ele é quem dita as regras, se Ele é quem dita as formas,
Por que será que nós ficamos acomodados? Por que será que nós ficamos incomodados com as circunstâncias ao redor? Observe que Davi, ele viveu numa esperança, mas ele estava numa pauta de um propósito de Deus aguardando. Aí que está o problema. Às vezes Deus nos coloca em uma pauta, em um propósito divino dele mesmo, que nós não entendemos. Aí Deus nos coloca para poder passar por determinadas circunstâncias, sentir determinadas coisas que nós não entendemos. Mas olhe para mim, é Ele que dita as regras, é Ele que dita as formas, é Ele que tem tudo na sua mão, o poder é Ele que está ditando. Eu quero que você olhe bem para mim e entenda: Deus está no controle da tua vida. Levante a sua mão e adore, e deixa Ele carregar você, deixa Ele conduzir você. Ele é poderoso para fazer e também para realizar. Nós temos que nos lançar diante do Senhor, permitindo que Ele venha fazer, permitindo que Ele venha atuar, permitindo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esperar o propósito, a decisão de Deus, esperar o propósito de Deus, esperar a decisão de Deus, esperar o conveniente de Deus, não deveria ser motivo para desesperar e nem para desanimar. Ei, olha aqui para mim, tem muito crente que não entendeu isso ainda que está acontecendo. Porque nós estamos vivendo um momento, uma pauta que Deus está no comando. Eu creio assim. A palavra de Deus nos incentiva e nos ensina, nos impulsiona assim. Mas ainda assim, porque nós estamos esperando nesse propósito de Deus, porque nós estamos esperando essa decisão de Deus, porque nós estamos esperando nesse conveniente de Deus, e nós não entendemos, porque eu e você não precisamos entender Deus plenamente. Porque é impossível que eu e você, simples humanos, frágeis humanos, entendamos Deus na sua plenitude. Ei, olhe para mim, Deus é Senhor, está sentado num alto e sublime trono. Ainda que eu e você venhamos imaginar na sua totalidade, seríamos incapazes, mas Ele é Senhor no universo. Os céus e o inferno se rendem diante dEle. Bendito seja Deus. E existe uma profecia bíblica dizendo que naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Ele é Senhor. Tem tantos e tantas dizendo por aí que é o tal e a tal, mas nós reconhecemos, eu e você, que somos igreja que espera e aguarda o arrebatamento. Nós reconhecemos que apenas Ele é Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Nós não entendemos os motivos de Deus. O conveniente de Deus para nós não é conveniente às vezes. É aqui que está o grande problema. É que o conveniente de Deus para nós é um inconveniente. Deus, eu não queria estar passando por isso. Ah, é? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe por que você está passando. Deus, eu acho que o Senhor não deveria fazer assim. Tem gente que quer colocar Deus na parede, né? Ei, desista, não dá. É melhor ser servo, é melhor servir, é melhor, vai doer menos se você deixar Ele fazer. Aleluia. É melhor você continuar com aquela esperança quando tudo estiver escuro, quando a porta da tua esquerda estiver fechada, da tua direita também, quando a porta da tua retaguarda, da tua frente também estiver fechada. É melhor você continuar com os olhos fechados, olhando para o céu e dizendo: Deus, eu creio que o Senhor pode abrir a porta onde não tem porta. Eu creio que o Senhor pode fazer o que não está feito. Eu creio que o Senhor pode trazer à tona aquilo que ainda não é material aos meus olhos. Deus é poderoso, meu irmão. Continua adorando. Aleluia. Bendito seja o precioso nome de Jesus para cada um de nós. Por que será que nós nos desesperamos com a pauta que Deus determinou? Porque nós não entendemos. Ei, nós desesperamos porque nós não entendemos na sua plenitude. Porque veja bem, quando nós paramos para analisar, nós, servos de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo, nós não temos motivo algum
para poder desanimar e desistir de aguardar nas promessas de Deus. Por que, pastor Luciano? Porque os que morrerem em Cristo, diz a Bíblia, irão se encontrar na eternidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, como exclamou o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Paulo entendia nessa ótica aqui. Sabe por que você está desesperado? Sabe por que o mundo se desespera quando alguém morre? É porque não conhece a esperança da igreja. Aleluia, bendito seja Deus. A igreja já se entregou para Ele de corpo, alma e espírito. Como diz Paulo, viver para mim é Cristo. Eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso afirmar para o mundo que Cristo vive e tem uma promessa de salvação. Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele leva para o céu. Você pode crer? Levanta a sua mão e receba algo de Deus nessa noite, através dessa palavra. O Senhor está nessa pauta que nós estamos vivendo. Pastor, mas muita gente já morreu. Olhe para mim aqui, meu amado. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão no momento do arrebatamento para estar com o Senhor na glória. Isso não é vacina, não, é profecia bíblica. Deus tem uma promessa para a igreja. É muito mais do que uma vacina que o homem criou. Deus prometeu vida eterna. A glória a Deus, aleluia. A vacina pode dar errado, mas o arrebatamento não, é uma realidade. E a igreja aguarda esse clima, aguarda esse momento. A igreja vive nessa expectativa. Eu estou sentindo a presença do Espírito de eu sinto Deus aqui, você pode sentir. Sinta Ele aí, deixa Ele invadir a tua vida, o teu ser. Pastor, por que será que existe um plano divino em nos fazer esperar? Existe um plano divino em nos fazer esperar. Deus nos faz esperar, sempre nos fez esperar. E sempre teve um propósito divino em Deus fazer o seu povo esperar. É nós que nos desesperamos, porque não entendemos por que Deus está nos fazendo esperar. Olhe para mim aqui, por favor. Por que Deus está nos fazendo esperar? Existe um propósito. É para que cada um de nós possamos nos auto-examinar. Por que Deus nos faz esperar? Existe um propósito divino em esperar. Porque Deus está dando tempo para você examinar a ti mesmo, para que você possa se certificar se você ainda está com Cristo ou não. O propósito de Deus em nos fazer esperar é para Ele tirar algumas provas de nós, de mim, de você, de cada um de nós. Deus está tirando prova de você nessa pauta de esperar. Enquanto o teu coração geme, enquanto a tua mente se desespera, enquanto você olha para o alto, para o outro, algumas pessoas estão apavoradas, algumas pessoas entram em um desespero e Deus está olhando para você tranquilo, dizendo: eu não perdi o controle. Deus está dizendo para você assim, eu quero fazer você pensar. Eu quero te dar tempo para você se autoavaliar, porque a trombeta de Deus ela vai soar. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Cristo está permitindo que você se certifique se você ainda está com Ele, ainda é dele, porque muitos já perderam essa expectativa, porque foram atraídos pelo brilho de Edom e já não faz mais parte daqueles que estão caminhando para o céu. Então Deus resolve fazer uma pauta cumprindo os seus propósitos deles.
E não meus, seus. Não, nós estamos vivendo uma pauta que é o tempo de Deus se cumprindo. Não é o meu e nem é o seu, porque eu não entendo e você também não vai entender. Aleluia. Nós compreendemos pelas revelações da palavra. A maior profecia é a palavra. Então nós compreendemos pela palavra que Deus tem um propósito de tudo isso. Glorifique a Deus por sua vida, se você pode fazer isso. Adore a Deus por sua vida, se você pode fazer isso. Adore a Deus por sua família, se você pode fazer isso. Exalte ao Senhor, porque a tua vida está no altar. Se o Senhor Jesus voltasse agora, aonde iria você e para onde iria a sua família? Existe um propósito de Deus nessa pausa. Quem sabe Ele precisa alertar a você a falar de Jesus para alguém ainda nessa pauta. E você fica focado no coronavírus, no que a televisão está dizendo. Ei, e olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola. E nós encontramos na bússola, que é a palavra de Deus, as profecias dizendo, Eclesiastes 3:1, tudo. Existe uma pauta, um propósito de Deus em tudo. Se você perguntar para Deus hoje, Deus, me explica aí por que esse negócio de coronavírus. Eu acho que o apóstolo Paulo se cansou de perguntar para Deus algumas coisas na época dele. Eu acho que Paulo, ele se cansou, como muitos de nós estamos cansados de parar e pensar, investigar, tentando investigar Deus. Hoje em dia, tem muitos crentes que se tornaram investigadores de Deus. E ficamos investigando Deus, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo. Deus, como que é isso daí? Eu acredito que Paulo, quando ele exclamou dizendo, olha, eu entendo como um enigma, mas um dia eu o verei face a face como ele é. Oh glória. É porque Paulo estava cansado de perguntar e não ter resposta. Olhe para mim aqui, Deus não é obrigado a dar todas as respostas que você precisa. Pergunta para ele. Deus não é obrigado a responder todas as respostas que eu e você ficamos questionando diante dele. Ele é soberano em todas as coisas. A palavra de Deus é a nossa bússola. A Bíblia diz que tudo há um propósito. A pauta que nós estamos vivendo, Deus está nisso. Pastor, o senhor está dizendo que Deus está nesse negócio? Deus está nisso. E você é alvo de Deus. Olhe para o céu e dê glória aí. Você é alvo de Deus. Eu sou alvo de Deus. Nós somos alvos de Deus. Não é só os demônios do inferno que nos apontam, não. Deus está apontando para você dos altos céus, dizendo, esse é meu, essa é minha, ele é meu, ela é minha, eu escolhi, eu nomeei, o nome está aqui. Ele abre o livro da vida e diz, olha, o nome está aqui, está escrito no livro da vida, é meu. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a graça, a presença do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar aí a Deus se você estiver sentindo a presença do Senhor. Quando as expectativas desaparecem, nós começamos a ignorar as promessas e as profecias acerca de nós e acerca da igreja. Quando nós perdemos a expectativa, eu vou repetir para você fazer um autoexame aí. É isso que Deus quer. Essa pauta é para você fazer um autoexame. Presta atenção aí. Quando as expectativas desaparecem, nós começamos a ignorar as profecias acerca de nós e acerca da igreja. E nós passamos a viver alimentado por falsas notícias, fake news, porque o sistema não crê em Deus, nem muito menos nas profecias. Mas você que a igreja ainda está vivo aí, pode receber a palavra do Senhor. Aleluia.
O salmista se encontra em um momento desesperado, inseguro, no Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Meu Deus, o salmista estava inseguro, pasmado, cansado daquela situação de perseguição de 13 anos contra ele. Por isso demonstra um desespero, pedindo pressa para Deus. E tem gente que ainda ora o Salmo 60 não sabe nem por que o salmista falou aquilo. O salmista está lá desesperado, inseguro, pasmado daquela situação de insegurança e perseguição, isolado, correndo para um lado e para o outro. Por isso ele demonstra um desespero, pedindo a Deus que tenha pressa. Davi fala como que se ele tivesse autoridade de mudar a pauta que Deus preparou para ele. Ei, é melhor você se render, santo, porque eu e você não temos a mínima autoridade, nem muito menos a mínima autonomia de mudar a pauta que Deus preparou para que eu e você passamos. Deus quer nos dar experiência, e às vezes nós questionamos naquilo que Deus está trabalhando na nossa vida, tão desesperado, pedindo para Deus exterminar os inimigos, uma oração imprecatória. Misericórdia. Deus mata tudo, esses infelizes que está vindo, destrói, queima eles, Senhor, mói todos eles. Que oração do inferno, macumba isso daí. Davi orando, oração imprecatória, Salmo 70. Destrói meus inimigos, joga eles na fogueira, Senhor, mata eles. Tem muita gente fazendo essas orações vingativas. Ei, isso aqui foi um momento de desespero do salmista. A Bíblia não está ensinando eu e você orarmos assim, porque o juízo está na mão de Deus e pertence a Ele. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso. O juízo é dele, pertence a Ele. Pastor, está na Bíblia escrito, está, mas nem tudo que está escrito na Bíblia é o que Deus pensa. Satanás também fala na Bíblia, e se você não tomar cuidado, você vai dar ouvido àquilo que Satanás falou e está escrito na Bíblia. O salmista estava desesperado, ele estava apavorado, pasmado, depressivo, desanimado, como muitos estão vivendo a pauta que Deus colocou para você hoje. Em um momento de desespero desse, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. E tem muitos crentes amaldiçoando, dizendo: Deus, porque mesmo que eu estou aqui, ei, você está aí porque Deus te ama. Você está vivo porque o Senhor tem um projeto. Você ainda não conseguiu enxergar. Assim te diz o Senhor. Você ainda não foi para a cova, porque a mão de Deus tem preparado algo para você. E se você puder receber essa palavra de Deus, levante a sua mão e receba no nome do Senhor Jesus. Glória. Adiantou alguma coisa aquele desespero de Davi, fazendo aquela oração de desabafo imprecatória, com um grande desabafo, ignorando totalmente os propósitos divinos que ele estava vivendo. Quando Davi estava fazendo aquilo, ele naquele momento estava ignorando os propósitos divinos que Deus havia estabelecido para ele. Se eu pudesse chegar até Davi, fazendo o papel de Deus, no momento em que Davi estava lá escrevendo esse salmo, afugentado lá, escondido em alguma caverna, em algum buraco, eu diria para Davi assim: rapaz, tu não sabe o que Deus tem para tu ainda. Ele preparou, Ele é fiel. Ele disse, Ele vai fazer. Você ainda não entendeu? Levanta, Davi, levanta deste pó, ergue a tua cabeça, olha para o céu, continua caminhando, porque Deus é Deus e mais ninguém. O que Ele faz ninguém impede. Quando Ele ordena, ninguém impede o que Ele ordenou. Te coloca de pé, Davi, porque Deus tem promessa na tua vida. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas Davi estava lá, talvez sozinho, como muitas pessoas estão sozinhos, e me ouvindo aí. Aleluia, bendito seja Deus. Nós, igreja, estamos vivendo, experimentando, diga comigo, vivendo, experimentando
os propósitos de Deus. Aleluia. Nós, eu e você, estamos vivendo e experimentando os propósitos de Deus. E quem é o determinador de tudo isso, pastor Luciano? É Ele. Ele é o determinador dessa pauta que eu e você estamos vivendo. Como que você está diante desta pauta? Olhe para mim. Como que você vai sair dessa pauta? Como que está a tua estrutura? Ei, Deus está falando contigo. Como está a tua estrutura diante desta pauta? Será que quando essa pauta passar ainda vai existir estrutura em você? Será que quando esta pauta, dentro dos preliminares e propósitos de Deus, será que ainda vai existir alguma coisa em você que agrade, glorifique, exalte e adore a esse Senhor que é bendito para todo sempre? Urabashia mandará. A igreja reconhece que está vivendo, experimentando os propósitos de Deus. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo para você? Profeticamente Deus está dizendo para você, me usando como profeta, como porta-voz do Senhor. O Espírito de Deus está dizendo para você: cresça, amadureça, apareça, viva intensamente o cristianismo, viva intensamente os propósitos divinos, glorificando-o, exaltando-o, adorando-o. Não importa se ao seu redor você não consegue entender essa pauta, que é tão confusa. Não se desespere e faça como o salmista. Nós temos que aprender com o salmista e não repetir o que ele fez. Ao invés de você ficar fazendo oração de macumbeiro, faça aquela oração de Jesus em João capítulo 17. Estavam lá a multidão, a plateia, e ele estava sendo conduzido, pregado, os seus punhos no madeiro. E há um momento em que cava um buraco e levanta aquela grande cruz. E ele estava ali pregado na cruz, e tinha uma multidão ali, clamando com os dentes rangendo, não entendendo absolutamente nada daquela pauta. Eles não entendiam quem estava ali preso naquela cruz. Eles não entendiam, a maioria deles não entendia quem era que estava ali, porque alguns minutos atrás eles estavam clamando aos céus, pedindo que Barrabás fosse solto e Jesus, o Cristo de Deus, fosse crucificado. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é segurança em Deus, isso é firmeza em Deus. Se fosse eu e você que tivesse crucificado ali, sabe o que eu e você faria? Deus, quem matou desses miseráveis, mata tudo eles, porque eu não fiz nada, sou inocente, olha o que eles fizeram comigo. Daqui a alguns segundos eu estou morrendo, Deus, mata eles. Eu quero ver ainda cair um raio do céu e partir todos eles. Mas quando o homem está no propósito de Deus, ele é juiz, ele é Senhor, ele conhece todas as coisas. Aleluia. O seu nome está escrito no livro da vida. Abra sua boca, glorifique a Deus. Não se desespere. O vírus do coronavírus não vai tirar a eternidade de você. A eternidade nos céus é uma herança da igreja que aguarda o arrebatamento. Paulo disse assim: olha, eu combati o bom combate. Que pauta que Paulo estava vivendo, incrível aquilo. Ele estava sendo chicoteado, espancado, estava preso, ele estava vivendo as agruras da sua vida, ele estava às vésperas de ser decapitado e já sabia disso. Ele já sabia que Nero havia decretado que ele fosse decapitado. A Bíblia diz que ele escreve a última carta que ele escreveu, a epístola, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, o
último capítulo, encerrando as palavras do apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate. É interessante que nós não encontramos Paulo espraguejando os seus carrascos, não. Paulo não espragueja os carrascos. E Paulo não pede para Deus queimar aqueles carrascos no inferno, não. Ele escreve dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé dentro da pauta dos propósitos, das preliminares de Deus, dos propósitos de Deus, dos pensamentos de Deus para comigo, daquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Aleluia! Agora só me resta. Paulo diz: só me resta receber a minha coroa da justiça. Oh, glória a Deus, aleluia. Que é o justo juiz, é Ele. Você está esperando nele? Levanta a sua mão aí, aleluia. O justo juiz, Ele me dará naquele dia, diz o apóstolo Paulo. Ele me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos que amarem, a vinda, mas a todos que amarem a vinda, a igreja do arrebatamento. Ele diz: a todos que amarem a vinda do Senhor. Aleluia! Você crê que o Senhor tem uma coroa de justiça preparada para você? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, porque ele entendia os propósitos, ele não entrou em desespero. Essa palavra é para você que aguarda a expectativa do arrebatamento. Essa palavra é você que porventura pegou um coronavírus e está agonizando em um leito. Deus está dizendo para você nesta noite: eu preparei esta pauta e espero que você continue guardando a fé. Espero que você continue guardando a fé e aguardando a coroa do justo juiz que Ele dará a todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. O tempo de Deus estimado, preste atenção aqui para mim encerrar. Apocalipse capítulo 22, versículo 17: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Oh, glória! Bendito seja Deus. Este tempo que estamos vivendo deve ser estimado e não odiado. Olhe para mim. O tempo que nós estamos vivendo, Joelito, deve ser estimado. Repita comigo: estimado. E não odiado. É odiado para quem não conhece a palavra. Para quem conhece, tem esperança. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja está às portas. E Deus já começou a recolher para a glória. Deus já começou a recolher os seus santos para a glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! O tempo que nós estamos vivendo deve ser estimado e não odiado, porque aquele que é igreja, por aqueles que têm sede, aqueles que é igreja, aqueles que têm sede, eles devem estimar esse tempo, eles devem desejar, eles devem fazer votos, eles devem ficar contentes. Nós temos a palavra de Deus como bússola. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos motivos de ainda continuar desejando e estimando este momento. Jesus disse: olha, nos finais dos tempos ouvireis de guerra e de rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, pandemia, terremotos em vários lugares, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra irmão, irmão contra irmã. Mateus capítulo 24. Nós temos a bússola. Por que
que ao invés de nós estimarmos o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos odiando. Ah, pastor, é porque eu assisto a Rede Globo todo dia. Você vai emburrecer, meu irmão. Leia a Bíblia todo dia, que você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Rede Globo nem nenhuma emissora tem compromisso com a palavra de Deus. Eu e você fomos alistados por Deus. Eu e você fomos vocacionados por Deus. Eu e você temos o nosso nome escrito nos céus. Aleluia, bendito seja Deus. Por isso nós estimamos esse tempo, sim, e vamos continuar estimando esse tempo que muitos estão odiando, porque Jesus está voltando. Continue fazendo votos para Deus, continue fazendo votos diante do altar do Senhor, porque vale a pena. A tua recompensa está nos céus, a tua recompensa está nas mãos do Senhor. A tua recompensa, Ele